Ele tinha um alvo específico: jovens, homens de boa aparência. Aos 18 anos, começou sua trajetória criminosa. Nos 13 anos seguintes, pelo menos 17 rapazes perderam a vida em suas mãos. Sedução, assassinato, profanação de cadáveres, esquartejamento e até mesmo canibalismo. Hoje vamos falar sobre o caso de Jeffrey Dahmer, o canibal de Milwaukee. A história começa em 1974. Na época, Dahmer tinha apenas 14 anos, mas já revelava tendências extremamente perigosas. Ele se escondia em um matagal, esperando um corredor aparecer. Um mês antes, no caminho para a escola, havia reparado no físico forte e na energia desse homem. Foi o suficiente para despertar um desejo doentio, posse absoluta. Durante dias, ele o seguiu e observou, até que decidiu. Levaria um taco de beisebol, escondendo-se no local onde o corredor sempre passava. Mas naquele dia, o homem não apareceu. O plano fracassou. O impulso, temporariamente contido. 4 anos depois, aos 18, esse desejo obscuro já não podia mais ser controlado. E assim, surgiu sua primeira vítima. Jeffrey Dahmer nasceu em 1960, em uma família de classe média em Milwaukee, nos Estados Unidos. Na adolescência, descobriu ser homossexual, mas junto com isso, sua mente começou a se distorcer. Ele fantasiava ter controle total sobre outra pessoa. Em 1978, recém-formado no ensino médio e vivendo a crise do divórcio dos pais, Dahmer ficava frequentemente sozinho em casa. Foi no dia 18 de junho que tudo aconteceu. Ele dirigia por uma estrada rural quando avistou um jovem pedindo carona. O rapaz se chamava Stephen Hicks, também tinha 18 anos. Naquele verão quente, estava sem camisa, a caminho de um festival de rock. A beleza e a energia de Stephen reacenderam em Dahmer o desejo reprimido por anos. Ele ofereceu carona, mas antes sugeriu uma parada em sua casa para beber algumas cervejas. Stephen aceitou sem desconfiança. Na casa, os dois beberam, conversaram, ouviram música. Mais de 1 hora se passou, até que Stephen começou a se impacientar. Ele queria ir logo ao show. Foi quando Dahmer pediu para que ele passasse a noite lá. Desconfiado, Stephen recusou. Uma discussão começou. Quando Stephen se virou para sair, Dahmer o atacou por trás com uma barra de ferro, esmagando sua cabeça. Depois, o estrangulou até a morte. Mas não parou por aí. Dahmer profanou o corpo, antes de se dar conta de que precisava se livrar dele rapidamente. Seu pai poderia voltar a qualquer momento. Ele arrastou o cadáver para o porão. Pertences de Stephen foram jogados em caixas. O corpo enterrado no quintal. Ninguém suspeitou de Dahmer. Stephen Hicks foi apenas considerado mais um jovem desaparecido. E pouco tempo depois, o assassino vestia uma farda. Tornava-se soldado do exército dos Estados Unidos. Por fora, Dahmer parecia inofensivo, educado, discreto, quase um bom rapaz. Mas por dentro, seu vício no álcool e sua mente perturbada só cresciam. Ainda no colégio, já bebia em sala de aula. Depois do assassinato de Stephen Hicks, sua dependência se agravou. Em 1978, ele tentou cursar faculdade, mas foi expulso em poucos meses por notas baixas e alcoolismo. Sem alternativas, seu pai o convenceu a se alistar no exército. No início, Dahmer surpreendeu. Cumpria regras, convivia com colegas. Mas isso não durou muito. Transferido para a Alemanha, deixou de esconder quem era de verdade. Anos depois, 2 soldados testemunharam que haviam sido vítimas de Dahmer. Um deles afirmou ter sido estuprado repetidamente durante 17 meses. O outro contou que, após beber um drink oferecido por Dahmer dentro de um blindado, desmaiou e acordou já violentado. Ambos guardaram silêncio na época. O exército não investigou. Seu alcoolismo se agravou. Em 1981, após repetidas infrações, Dahmer foi expulso das Forças Armadas. Ainda assim, saiu com o título de honra ao mérito. Depois voltou a Milwaukee, passando a morar com a avó. À primeira vista, parecia um jovem comum, com um emprego simples, mas na verdade, sua mente estava cada vez mais tomada pela escuridão. Certa vez, ele soube de um jovem morto em um acidente de carro. Foi até o velório,
e à noite voltou escondido ao cemitério, levando uma pá para desenterrar o corpo. Não conseguiu terminar. Cansado, assustado com cães latindo, desistiu. Mesmo assim, a obsessão pelo domínio sobre cadáveres só aumentava. Dahmer passou a frequentar saunas e bares gays. Logo foi expulso de vários lugares. Os frequentadores desmaiavam após beber os drinks que ele oferecia. Em uma ocasião, chegou a roubar de uma loja um manequim masculino. Levou-o para casa, tentando preencher seu vazio doentio. Em 1986, foi preso por se expor a 2 garotos. Condenado a 1 ano de liberdade condicional, também teve que iniciar tratamento psicológico. Mas nada disso conteve seus impulsos. No ano seguinte, surgiria a segunda vítima. Em setembro de 1987, Dahmer estava em um bar gay em Milwaukee. Foi lá que conheceu Steven Tuomi, de 25 anos. Eles beberam juntos e decidiram ir a um hotel. Na manhã seguinte, Dahmer acordou e se deparou com uma cena horrível. Tuomi estava morto ao seu lado, brutalmente espancado. Seus punhos estavam feridos. Foi então que Dahmer percebeu. Ele mesmo havia matado Steven, mas não se lembrava. Estava bêbado demais. Entrou em pânico. Não por causa da morte em si, mas porque precisava se livrar do corpo. Saiu, comprou uma mala grande, colocou o cadáver dentro e, fingindo normalidade, passou pela recepção do hotel. Pegou um táxi e levou o corpo até a casa da avó. No porão, começou a esquartejá-lo. O processo levou 1 semana. Parte dos restos foi jogada no lixo comum, disfarçada em sacos, mas Dahmer guardou algo. O crânio da vítima, limpo e preservado como troféu. 3 meses depois, voltou a matar. A vítima foi um garoto de 14 anos chamado James Dockstader, que havia fugido de casa. Dahmer o atraiu oferecendo dinheiro em troca de fotos. Já em sua casa, dopou o menino com uma bebida, violentou e depois o matou. A partir desse crime, um padrão se consolidou. Dahmer se aproximava de rapazes, oferecia dinheiro ou fotos, os levava para casa, drogava, abusava, matava e depois se livrava dos corpos. Sempre guardava lembranças macabras, fotos, ossos, partes dos corpos. Em março de 1988, cometeu outro assassinato em circunstâncias semelhantes. Mas quando tentou agir novamente, a avó acabou interrompendo seu plano. A casa já cheirava fortemente a decomposição, e embora ela reclamasse do odor, nunca soube a verdade. Naquele mesmo ano, Dahmer foi finalmente expulso da casa da avó. E ao se mudar para um apartamento próprio, ele encontrou o cenário perfeito para aprofundar seus crimes. Em setembro de 1988, Dahmer já estava em seu novo apartamento. Logo no segundo dia, tentou atrair um garoto de apenas 13 anos. O menino tomou alguns goles da bebida que Dahmer havia preparado, mas passou mal e conseguiu fugir. Seus pais o levaram ao hospital e chamaram a polícia. Dahmer foi preso. No início de 1989, foi formalmente acusado de agressão sexual e corrupção de menores. Enquanto aguardava julgamento, voltou temporariamente para a casa da avó, mas nem assim parou. Em março de 1989, conheceu Anthony Sears, um jovem modelo de 24 anos, com seu mesmo método, drogas, abuso e estrangulamento. Dahmer o matou. Dessa vez levou sua obsessão mais longe. Preservou partes do corpo de Anthony em recipientes. Inclusive, escondia esses restos em seu local de trabalho. Poucos meses depois, veio a sentença pelo caso do garoto de 13 anos. Dahmer recebeu 5 anos de liberdade condicional e foi obrigado a passar 1 ano em um centro de reabilitação, mas podia sair de dia para trabalhar. Foi considerado não perigoso para a comunidade. Em pouco tempo, recebeu até liberdade antecipada. Mas assim que voltou às ruas, seus crimes se intensificaram. Em 1990, mudou-se para o apartamento 213 do Oxford Apartments, em Milwaukee. Ali, comprou 2 freezers grandes e um barril plástico de 200 litros. O local se tornaria cenário de seus piores horrores. Em poucos meses, matou mais 2 homens. Em setembro, conheceu Ernest Miller, de 22 anos.
Ofereceu dinheiro por fotos e o levou para seu apartamento. Como tinha pouco entorpecente, tentou forçar intimidade. Ernest recusou. Irritado, Dahmer cortou sua garganta com uma faca. Agora não bastava apenas matar. Dahmer começou a fotografar cadáveres, guardar órgãos e experimentar carne humana. Sua obsessão era criar um companheiro perfeito, totalmente submisso, sem vontade própria. Em 1991, Dahmer já tinha desenvolvido um método perturbador. Dopava suas vítimas, abusava delas e, em alguns casos, tentava algo ainda mais terrível: transformá-las em zumbis vivos. Ele fazia perfurações no crânio e injetava ácido ou água fervente, acreditando que assim poderia manter alguém vivo, mas totalmente submisso. Mas todas as tentativas falharam. As vítimas morriam em sofrimento. No dia 27 de maio de 1991, Dahmer encontrou um garoto de 14 anos, chamado Conerak Sintasomphone. Por ironia cruel, era irmão mais novo de um menino que já havia denunciado Dahmer anos antes. Dahmer o convenceu a ir até seu apartamento com a promessa de dinheiro. Dopou o garoto, perfurou seu crânio e tentou realizar novamente seu experimento macabro. Depois, deixou Conerak desacordado em seu quarto e saiu para beber. Enquanto isso, o garoto, mesmo gravemente ferido, conseguiu fugir. Cambaleando sem roupas, caiu na rua, cercado por 3 mulheres que chamaram a polícia imediatamente. Quando os policiais chegaram, Dahmer também apareceu. Com frieza, disse que aquele era seu namorado de 19 anos e que apenas haviam brigado depois de beber. Apesar dos protestos desesperados das mulheres, os policiais acreditaram em Dahmer. Eles ignoraram o sangue escorrendo, o estado confuso do garoto e até o cheiro insuportável de decomposição que saía do apartamento. Levaram Conerak de volta para dentro, entregando-o ao próprio assassino. Pouco depois, Dahmer matou o garoto. Mais uma vida perdida por negligência. Esse episódio deu a Dahmer ainda mais confiança. Ele acreditava que podia escapar de qualquer situação, por mais suspeita que fosse. E a partir daí, seu ritmo de matança só aumentou. Do meio de 1990 até julho de 1991, Dahmer mergulhou em sua fase mais sangrenta. No apartamento 213 dos Oxford Apartments, transformou o local em um verdadeiro laboratório de horrores. Em apenas 14 meses, matou 12 homens. Praticamente, uma vítima por mês. Fotografava os cadáveres em diferentes posições, guardava cabeças, ossos e órgãos em freezers e em um grande barril com produtos químicos. O cheiro insuportável era constante, e os vizinhos chegaram a reclamar diversas vezes. Mas Dahmer sempre inventava desculpas. Dizia que era carne estragada, peixe podre ou até problemas de encanamento. E assim, conseguia despistar. Seu trabalho começou a ser afetado. Faltava com frequência, vivia alcoolizado, até ser demitido. Agora, dedicava-se quase exclusivamente a matar. Foi nesse período que conheceu Tracy Edwards, em 22 de julho de 1991. Usando o mesmo método, ofereceu dinheiro em troca de fotos. Tracy aceitou e entrou no apartamento. Logo percebeu algo estranho. O lugar estava cheio de produtos químicos, o cheiro era insuportável e havia um estranho barril azul no meio da sala. Dahmer tentou algemá-lo e ameaçou-o com uma faca. Mas Tracy manteve a calma. Conversou com ele por 5 horas, ganhando tempo, esperando uma brecha. Até que, em um descuido de Dahmer, conseguiu escapar correndo para a rua, ainda algemado. Na esquina, encontrou 2 policiais de patrulha. Conduziu-os até o apartamento 213. Lá dentro, Dahmer tentou agir como se nada estivesse acontecendo. Mas quando os policiais abriram uma gaveta, encontraram polaroides. Fotos explícitas de corpos mutilados em diferentes etapas de desmembramento. Era a prova definitiva. Dahmer foi preso na hora. Na busca pelo apartamento, a cena foi ainda mais assustadora. 4 cabeças humanas, 7 crânios, restos de corpos em freezers e o famoso barril azul, repleto de pedaços em decomposição. O canibal de Milwaukee
estava desmascarado. Ao ser preso, Dahmer não tentou negar nada. Pelo contrário, cooperou totalmente com a polícia. Renunciou ao direito de ter um advogado presente e confessou em detalhes cada assassinato. Contou como atraía as vítimas, como as matava, como guardava partes dos corpos. Falou dos experimentos para tentar criar um zumbi vivo e até dos episódios de canibalismo. Nada foi escondido. Em 1992, foi julgado e condenado por 17 assassinatos. Recebeu 16 sentenças de prisão perpétua, somando mais de 900 anos de pena. Na prisão, tornou-se alvo constante de outros detentos. Em julho de 1994, foi atacado com uma lâmina de barbear, mas sobreviveu. Recusou a proteção da ala isolada. Dizia que aceitava qualquer destino. Poucos meses depois, em novembro de 1994, sua sorte acabou. Enquanto limpava o banheiro da prisão, foi brutalmente agredido por outro preso com uma barra de ferro. Não resistiu aos ferimentos. Morreu aos 34 anos. Assim terminava a vida de Jeffrey Dahmer, um dos serial killers mais cruéis e perturbadores da história moderna.